Vamos lá, as últimas 5 questões. E aí a gente encerra essa playlist, né, de tendências pedagógicas. Questão 6. De acordo com o Saviani, olha ele aí de novo, viram que tem banca que gosta de utilizar, né, principalmente bancas que trazem no seu edital concepções pedagógicas, geralmente gostam de trazer aí o Saviani, tá bom, gente? Então, antes de continuar, né, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para você acompanhar. Encerrei tendências pedagógicas, vou fazer paralelamente a uma playlist de pensadores, o início dos comentários de conhecimentos pedagógicos que vão cair no concurso de São Gonçalo e também em outros. Então, para você não perder nenhuma playlist, nem a outra, né, e ficar aí alinhado com o que as bancas têm costumado pedir e trazer nos editais atualmente, só se inscreve, tá bom? Então vamos lá, questão 6. De acordo com Saviani, qual a identificação correta da abordagem da ação pedagógica centrada no processo e daquela que tem o seu centro no produto? Então, gente, quando a gente fala de Saviani, ele quando fala das tendências pedagógicas, quando ele fala das tendências liberais, que ele não usa tendências, a gente já comentou sobre isso, né? Mas quando ele fala aí das concepções liberais, das ideias liberais, das práticas pedagógicas liberais, ele divide em 2 momentos as liberais, tá? Primeiro ele divide, né, a humanista, que ele chama de tradicional, em 2 momentos, e as liberais. A gente vai recordar quais são as tendências liberais, gente, que nós conhecemos. Tradicional, pedagogia renovada, ou, né, a progressivista, tem a progressivista e tem a não diretiva. Ambas são as pedagogias renovadas. E a tecnicista. Essas são as liberais, a gente já sabe, que porque elas têm compromisso com o capitalismo, porque elas têm compromisso com o mercado, que a intenção delas é, de acordo com a sociedade e de acordo com a história, sempre promover pessoas, indivíduos capazes de assumir os seus papéis na sociedade vigente, sem questioná-la, sempre mantendo ela como ela é. São as pedagogias liberais, que têm compromisso com o mercado. E ele divide essas pedagogias em 2 momentos. Primeiro, ele diz que no primeiro momento, essa ação pedagógica, ou seja, no começo, qual é a primeira pedagogia, então, liberal que a gente tem, que a gente conhece? As pedagogias tradicionais, né? E depois tem a renovada e depois a tecnicista. Então, ele diz que essas pedagogias são divididas em 2 momentos, tá? Né? Que um primeiro momento, essa pedagogia tradicional, essa pedagogia liberal, essa pedagogia que tem compromisso com o mercado, ela vai ser centrada no produto. E qual é o produto, gente? De uma escola tradicional, de uma abordagem tradicional. O produto é o conhecimento. Então, ele diz que no primeiro momento, o centro de toda a atenção da ação pedagógica é o produto, ou seja, é o conhecimento, é o saber. No início, né, nessa fase da pedagogia liberal, onde você não tem ainda a pedagogia renovada, mas a pedagogia tradicional mais pura, assim, a gente vai ter todo o foco no produto, no conhecimento. Então, se a gente pode definir que essa pedagogia tem que responder uma pergunta, essa pergunta seria: o que aprender? Nisso que a escola, nesse período, pensa. O que se ensinar, o que aprender. Ok? O centro é no conhecimento, no produto. Então, tudo gira em torno do que se deve aprender, do que uma escola tem que ensinar, do que um professor tem que passar. E esse é o centro do processo pedagógico. Então, ele diz que tem esse momento onde o centro da ação pedagógica, o centro do processo de ensino-aprendizagem é o produto, ou seja, o conhecimento. E aí ele diz que tem
um outro momento, né, que vem depois desse, que é o centro no processo. O que seria o centro no processo? Se na primeira parte, no primeiro momento, você tem uma pergunta que questiona o que ensinar ou o que aprender, nesse momento onde o centro é o processo, a pergunta muda, ela vai ser como ensinar ou como aprender. Então, toda a pedagogia, toda a ação pedagógica, todas as teorias, todo o trabalho, ele não é feito mais com ênfase em o que ensinar, mas em como o aluno aprende. Aí você vai ter a psicologia, aí você vai ter a Montessori, aí vai chegar o Jean Piaget, e aí vai ser o construtivismo cada vez mais avançando, né? Então, nesse momento onde o centro da pedagogia liberal, lembra que ainda não estamos falando de uma pedagogia renovada, de uma pedagogia progressista, nós ainda estamos falando de pedagogias liberais, porém nesse momento ela ainda tem o seu centro no processo, ela já tem o seu centro no processo, ou seja, como aprender, né? O que aprender? Conhecimento. O objetivo é passar o conhecimento. Como aprender? O objetivo é que o aluno desenvolva as suas possibilidades, as suas capacidades, dentro da sua interação, do seu próprio movimento, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem aí, no processo, a pedagogia renovada como uma, né, na pedagogia renovada, o centro é no processo, então é a pedagogia, a ação pedagógica renovada que manifesta na sua prática pedagógica que o centro do seu processo de ensino-aprendizagem é o processo, tá? É o como aprender, ou como eu aprendo. E na pedagogia tradicional nós temos o centro das ações pedagógicas no produto. Então vamos aqui à nossa questão. De acordo com Saviani, qual a identificação correta da abordagem da ação pedagógica no processo? Então primeiro ele está perguntando a do processo. Então quando a gente for procurar na questão, a gente vai procurar nessa ordem. Primeiro a do processo e depois aquela que tem o seu centro no produto. Então vamos lá. Freiniana e freiriana é para te confundir. Crítica e reprodutivista não é, porque a crítica a gente já sabe que crítica e reprodutivista aqui é para te confundir, porque Saviani fala das pedagogias, das concepções críticas e reprodutivistas. Eu já falei isso lá no vídeo, você pode procurar olhar, você vai ver que nem isso nem pode ser classificado como tendência pedagógica, então também não é a letra B. Escola nova e tradicional, exatamente, está aqui a nossa questão. Escola nova, o centro é no processo, escola tradicional, o centro é no produto. Gabarito da nossa questão, letra C, tá bom? Vamos ver se eu deixo marcadinho. Eu gosto de deixar marcadinho, embora nem todos os vídeos eu consiga, mas quando eu consigo eu acho que fica muito legal. E aqui, que eu não coloquei, né? Mas é a questão 7. Vou colocar aqui agora. Tá bom, gente? Questão 7. Na tendência tradicional, a pedagogia liberal, então estamos falando de pedagogia liberal e de tendência tradicional, tá bom? Se caracteriza por subordinar a educação à sociedade, tendo como função preparação de recursos humanos por meio da profissionalização. Nós estamos falando de tendência tradicional. Nessa aqui, letra A, está definindo para a gente características da tecnicista, então não é, tá, gente? Valorizar a autoeducação e a experiência direta sobre o meio e pela atividade, o ensino centrado no aluno e no grupo. Letra B, nós estamos falando de pedagogia libertária, então também não é, porque eu estou procurando a tradicional, tá?
A gente tem na liberal várias vertentes, e a primeira delas é a tradicional. Letra C. Acentuar o ensino humanístico de cultura geral, através do qual o aluno deve atingir pelo seu próprio esforço a sua plena realização. E aqui está o nosso gabarito, né, gente? O ensino humanístico, ou seja, tudo aquilo que foi produzido pela humanidade através da história, né, que formou aí a cultura geral. Através desse ensino, o aluno deve atingir pelo seu próprio esforço. Então, aqui é o mérito, né? Qual é o esforço do aluno? É a disciplina, é o comprometimento, é o comportamento, e etc, etc. E para sua plena realização. Então, letra C, tá? Considerar a educação um processo interno que parte das necessidades e dos interesses individuais. Isso daqui é pedagogia renovada, tá bom, gente? Então, não é. Isso aqui, se eu não me engano, é renovada a do Carl Roger, a não diretiva. Letra E. Focar no aprender a aprender. Ou seja, o mais importante do processo, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber. Isso daqui também é pedagogia renovada, é construtivismo, então nada tem a ver com a tendência tradicional que foi o pedido do nosso enunciado. Ou seja, mesmo que eu não tivesse certeza, né, que todas isso daqui é pedagogia tradicional, eu eliminaria todas as outras, certo? Questão 8. A aprendizagem de acordo com a concepção pedagógica liberal renovadora não diretiva, porque a gente tem a pedagógica liberal renovada progressivista, e aqui agora eu estou falando da não diretiva. Letra A. Consiste em modificar as percepções da realidade, baseia-se na motivação e na estimulação de problemas, baseia-se no desempenho do aluno, prioriza a resolução de situações e problemas a partir de temas geradores e ocorre a partir da interação social, a construção de conhecimento em grupo. Então, aqui na letra A está o nosso gabarito, a não diretiva, tá, gente? Consiste em modificar as percepções da realidade. O que acontece com a pedagogia renovadora não diretiva? Ela é uma pedagogia onde você vai ter uma ênfase muito grande no psicológico, em trabalhar como o aluno se posiciona de frente à realidade que se apresenta para ele. Então, como ele reage, como ele lida, como ele a percebe. Então, é nesse sentido que a pedagogia renovadora não diretiva trabalha, de desenvolver, vamos dizer assim, o psicológico do aluno para que ele possa modificar as percepções que ele tem da realidade. Em nenhum momento ele vai modificar a realidade, mas a forma como ele a percebe, como ele reage, como ele incide sobre ela, tá? Se você quiser saber mais sobre a pedagogia renovada não diretiva, você vai lá no vídeo que está toda ela explicada para vocês. Eu não vou ficar me alongando aqui nas questões, porque se eu já expliquei tudo nos vídeos, então qualquer dúvida é só você olhar lá no vídeo que você vai entender o porquê, tá bom? Na letra B, vamos entender por que não são as outras. Baseia-se na motivação e na estimulação de problemas. Baseia-se no desempenho do aluno, essa é tradicional, a gente acabou de fazer uma questão, né? O esforço do aluno, o desempenho do aluno, o mérito do aluno, isso é pedagogia tradicional. Prioriza a resolução de situações e problemas a partir de temas geradores. Temas geradores, a gente sempre vai falar de Paulo Freire, e Paulo Freire é pedagogia libertadora. E ocorre a partir da interação social, da construção de conhecimento em grupos, aqui é pedagogia libertária, né? Interação social, construção de conhecimento em grupo, tá? Então, a gente vai ter aí a letra A como o gabarito da questão 8. Qualquer dúvida sobre essa tendência, gente, renovadora não diretiva, vão lá no vídeo, não fiquem com a dúvida não. Se você tem dúvida, você tem que retornar lá e escutar até que você consiga ter clareza
e que não fique com nenhuma dúvida, porque ó, a tendência pedagógica não é fácil. Às vezes, já defini, já gravei, já tenho todas as palavras-chave na minha cabeça, mas tendência pedagógica, puxa o tapete da galera aí. Questão 9. Confrontar a experiência do aluno com o saber sistematizado constitui método de ensino-aprendizagem próprio de qual concepção pedagógica. Então, ó, confrontar a experiência do aluno com o saber sistematizado. Qual é a tendência pedagógica que defende isso, gente? Então, vamos lá. Nós falamos muito já de Saviani e a tendência pedagógica que defende isso é a tendência dele. Ó, o que é o saber sistematizado? É os conhecimentos acumulados, aqueles mesmos conteúdos e conhecimentos que a gente aprende, talvez, na pedagogia tradicional. Só que a proposta da pedagogia de Saviani é que esse conhecimento ele seja apresentado, que o saber sistematizado seja, sim, oferecido na escola, porém, ele sempre vai ser confrontado com a realidade do aluno. O aluno sempre vai ser estimulado a refletir esse conhecimento, a lidar com esse conhecimento, a questionar, a compreender como ele pode usar isso para transformar a sua realidade, a realidade do mundo que ele vive. Então, esse conhecimento ele não é oferecido só para constar no currículo, mas é um conhecimento que é oferecido para ser confrontado com a realidade, para ser reformulado, para ser questionado, para ser reconstruído. Então, a pedagogia que confronta a experiência do aluno com o saber sistematizado é a pedagogia do Saviani, que é a letra B, gente. Progressista, histórico, crítica. Tá bom? Meu Deus. Volta aqui. A progressista, histórico, crítica. E se você quer saber mais, não tem tanto domínio sobre a pedagogia histórico-crítica, você também pode ir lá na playlist que você vai encontrar, tá bom? Nós já estamos indo para a última. Eu espero que você já tenha se inscrito. Gente, eu tenho um problema muito sério com periodicidade de vídeos. Porque eu sou mãe, sou dona de casa, sou avó, estou em casa aí, né? Sou professora, as escolas estão fechadas, mas eu faço outras coisas. Então, às vezes, eu não posso me programar e dizer assim, toda segunda-feira, toda quarta, não tenho como dizer. Eu tenho como dizer para vocês que eu vou manter o ritmo da playlist de conhecimentos pedagógicos para que você não fique perdido, para que você também não perca o seu ritmo e para quando chegar na hora das próximas provas que estão abrindo, você tenha uma base boa de conhecimentos pedagógicos. Então, eu vou ter um ritmo semanal bem ativo de postar meus vídeos, mas eu não posso definir de qual dia que eu vou postar, porque é imprevisível. Né? A vida é imprevisível, mas eu vou tentar ser o mais ativa possível nisso, tá bom? Então, última questão, questão 10. Considerando a tendência pedagógica, agora a gente vai falar de tecnicismo, gente. Considerando a tendência pedagógica liberal, tecnicismo é falso. Então, vamos prestar atenção, né? Porque aqui eu já não estou procurando a correta. Sempre quando isso acontece na prova, lá na hora do concurso, é bom você marcar, porque o teu cérebro ele gosta de enganar você. Ele vai procurar sempre a certa. E vai te levar a marcar que você achar que está mais certa. Embora só tenha uma falsa e todas as outras estão certas, você vai pegar a primeira certa e vai marcar e vai perder a questão. Então, eu sempre gosto, quando estou lá na minha prova, eu marco, circulo, sublinho, para eu não esquecer que eu estou procurando a questão falsa, eu estou procurando a questão que não é tecnicismo, uma questão errada. O tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica nos anos 60, inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino, sim ou não, ou com certeza. Sim, gente, tá bom? Behaviorismo, tudo isso aqui é tecnicismo, é anos 60, é behaviorismo, é aprendizagem e abordagem sistêmica. Letra B.
A tendência tecnicista está interessada na racionalização do ensino? Sim. No uso de meios e técnicas mais eficazes? Sim. Prevalecendo o uso de manuais de caráter instrumental? Sim. Né? Manuais de instrução, porque o tecnicismo vem com aquela história de industrialização e fábricas. Então, letra B também está totalmente certa, tá? Para tecnicismo. Os livros didáticos utilizados na escola que adotam essa tendência são elaborados com base na tecnologia da instrução. Sim, também, tá, gente? A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo. Populista? Não, ela foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo militar, lá na década de 60. Então, eu estou procurando a errada e é justamente essa eu acabei de encontrar, tá? A minha questão errada dá 10 aqui, tá? Marcando. Tendência pedagógica não é fácil, vejam, revejam, façam questões, não apenas essa, façam outras, porque é muito extenso. No tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento que é organizado com objetivos, conteúdos e estratégias de avaliação. Sim, também. Tá bom? Então, essa foi a minha contribuição. Espero que você tenha ficado até o final. Amanhã, se Deus quiser, eu volto aí para abrir lá, né, a minha playlist de conhecimentos pedagógicos para a prefeitura. Então, se você vai fazer o concurso de São Gonçalo ou qualquer outro aí, não perde, tá? Porque vai ser importante para a tua aprovação. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Ou até a próxima, né? Não posso prometer amanhã, mas eu pretendo. Valeu.